Olá, o nosso convidado dessa edição do programa é o delegado Pablo, do PSL do Amazonas. O deputado tem um projeto que não é um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara, mas sim um projeto para vacinar a população brasileira usando a estrutura e a dinâmica operacional utilizada pelo Brasil durante as eleições. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta e eu já começo pedindo ao senhor que nos fale desse seu projeto, desse seu plano de vacinação que utilizaria a estrutura e a experiência do sistema eleitoral do país. Olá, Fernando, tudo bem? É um prazer falar com você, com todos os seus telespectadores do programa Palavra Aberta. A gente está entregando esse projeto, que é uma ideia de adaptação do sistema eleitoral, da dinâmica, da velocidade que o processo eleitoral possui para a questão da vacinação no Brasil. Nós temos hoje muitos entraves, dificuldades, e o que a gente precisa hoje é planejar para poder executar bem. Ok. Deputado, o senhor escreveu um artigo, né? Nesse artigo o senhor prevê aí um planejamento que seria conduzido pelo Ministério da Saúde, auxiliado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Exército Brasileiro e Forças de Segurança, né? O senhor podia detalhar um pouco mais para a gente como é que seria essa colaboração aí? A verdade é que nós temos experiências em duas áreas bastante específicas no Brasil. O Brasil ele é um case de sucesso em relação à vacinação no mundo, porque nós vacinamos aqui já há décadas, há centenas de anos, aprendemos a vacinar, desde que as primeiras vacinas do mundo foram produzidas, o Brasil é pioneiro nisso. E, ao mesmo tempo, nós somos muito bons também no processo eleitoral. O mundo inteiro tropeça nos processos eleitorais, tem dificuldade de passar por apurações, e sempre que o cidadão sai de suas casas para votar, ele fica na dúvida de qual vai ser o resultado que ele vai receber das urnas. E nós, no Brasil, temos a expertise de garantir a segurança do processo eleitoral, de garantir uma entrega bem feita na hora que o processo se finaliza, e por que não adaptar essas duas estruturas vencedoras num único projeto? A minha dinâmica ela parece até simples, se a gente imaginar que nós só precisamos virar uma chave para transformar o processo eleitoral em um processo de vacinação. E eu vou lhe explicar por que ele é vencedor. Nós temos várias formas de idealizar isso aí, e a primeira delas é a questão de que o nosso Estado brasileiro ele tem um número limitado de meios. Esse número limitado de meios ele é sempre utilizado de maneira muito estressada, de uma maneira muito assim, latente, toda vez que a gente precisa fazer alguma grande campanha. A vacinação é uma grande campanha. E, atualmente, nós não estamos usando os nossos meios de uma maneira inteligente, veloz ou até completa. A gente está usando esses meios de maneira conta-gotas, a modo separado, para escolher o que nós podemos usar, ao invés de usar todos os meios de uma vez só e, assim, competir com o que o governo quer, colocar o que o governo quer nesse momento, que é a tão falada vacinação em massa. Ok. Nesse sistema de coordenação aí, deputado, o senhor já conversou aí com representantes aí de algum desses órgãos para já introduzir a ideia, para já começar a falar sobre isso? Eu falei com o então agora ex-ministro Pazuello, já há uns 15 dias atrás. Esse projeto ele tramita dentro do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde o conhece, conhece toda a dinâmica. Eu preparei uma peça científica, usando dados, usando todo o estudo das eleições, todo o processo, como ele é feito, e a adaptação, previ também essa adaptação para transporte de vacinas, aplicação de vacinas, o uso de que meios a gente precisa para não ter que reinventar a roda, mas apenas trocar o aro e fazer com que essa roda funcione. Apresentei para o Ministério da Saúde, conversei com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Barroso, tive audiência com ele já mais de uma vez, nos falamos e passei dados para a equipe dele também, e
e nós chegamos a um consenso de que é possível, é viável, é factível. A gente precisa que apenas as autoridades de saúde se adequem ao justiça eleitoral e se a gente encaixar essa bola aí certinho no caminho certo, a gente consegue fazer esses processos vencendo todas as etapas, porque experiência nós já temos. Agora só falta executar. Ok. Deputado, eu li o artigo do senhor, né, todo, e o senhor fala lá do processo eleitoral como sendo o único modelo que retira todos os brasileiros de casa de uma maneira ordeira, né, alcança todo o país em um dia só, o que é uma verdade absoluta. Agora, deixa eu apertar um pouquinho o senhor. Nesse processo, não se usa pessoas que tenham que ter qualificação na área de saúde para manejar e aplicar vacinas. Como é que a gente desata esse nó aí do complemento aí do processo? A adaptação do processo ela depende de dois quesitos que o processo não tem hoje. O primeiro principal são as vacinas, mas esse é um problema que o Brasil tem em todo lugar. Sim. E não só o Brasil, o mundo inteiro possui, porque é a limitação de produção dos laboratórios. Mas eu costumo dizer que, atualmente, nós não temos projeto nem para derrota, imagina para vitória. Então, se amanhã caíssem 200 milhões de vacinas no Brasil, também não sabia o que fazer. Verdade. E é um equívoco não pensar em como resolver o problema se a gente não tem alternativas de planejamento. Eu tenho uma história, que eu até escrevi esse artigo, de 12 anos de planejamento da Polícia Federal para onde eu vim. E quando nós trabalhamos na Polícia Federal, a gente consegue executar uma operação com 200 alvos ao mesmo tempo, com milhares de policiais nas ruas, e a gente executa com tanta perfeição, digamos assim, parece que não aconteceu nenhum erro no caminho. Mas muitos erros ocorreram, muitas dificuldades foram vencidas, muitas etapas tiveram que ser cumpridas. Isso tudo é planejamento. É você apresentar uma proposta onde você preveja todas as contingências, as dificuldades do processo e vença elas quando elas acontecerem. Então, você falou, a primeira contingência que eu tenho que vencer é a quantidade de vacinas. Sim. Isso o Brasil já está começando a vencer, porque conseguiu contratar todas as vacinas em quantidade. O segundo problema são profissionais de saúde para aplicar as vacinas. Mas nós temos um espectro muito grande de profissionais que podem aplicar vacinas no Brasil, de técnicos de enfermagem a veterinários. Essas pessoas todas podem ser feitas em chamamentos públicos. Nós vamos fazer esse projeto sendo aplicado em etapas regionalizadas, como se fossem eleições suplementares, e a partir daí a gente vacina Amazonas, Ceará, DF, Rio Grande do Sul, e vai vacinando a cada semana um processo eleitoral grande. Isso permitiria, inclusive, que os profissionais de saúde se deslocassem de um ponto para o outro. E aí você vai dizer para mim, mas nós temos poucos profissionais. É verdade. Inclusive, é por isso que nossos hospitais estão superlotados. Quando a gente começar a vacinar, esses hospitais vão ser bem menos exigidos do que são hoje. Então, se a gente não focar o nosso profissional de saúde para a vacinação, a gente vai estar perdendo profissionais para tentar salvar pessoas que já chegaram no limite. Ok, deputado. A gente tem aí mais um minuto para o senhor fazer as considerações finais aí sobre a importância do projeto. Por favor. O projeto ele é muito importante porque ele, como eu lhe falei, ele usa duas ideias vencedoras, ele condensa uma experiência que o Brasil já possui, ele é um projeto que é capaz de quebrar todas as questões que o Brasil vive hoje com muita intensidade, que é a falta de vacinas para todas as pessoas. Se você parar para pensar hoje, quem dirige Uber, quem está num supermercado, quem atende numa feira, corre tanto o risco de ser infectado e de pagar com a vida ou de multiplicar o vírus, quanto os profissionais de saúde. Sim. E a nossa tônica hoje é atender especificamente áreas, seja de idade, seja de profissão. E o vírus não escolhe isso. Ele não escolhe quem vai ser infectado. Então, nós estamos escolhendo quem vacinar e o vírus não escolhe quem vai ficar doente. Quando a gente cria um sistema de vacinação democrático, onde todos vão ser vacinados, a gente
pula essa etapa das escolhas. E o melhor sistema eleitoral por quê? Hoje a gente ouve falar em fura-fila, em pessoas falsificando RG para tomar vacina. Isso não vai acontecer quando eu uso o cadastro mais atualizado do Brasil, que é o da Justiça Eleitoral. Você sabe onde ir votar, você sabe tomar vacina. Eu que estou entregando a vacina, sei quantas vacinas tenho para entregar. Se uma sessão eleitoral tem 100 eleitores, eu só preciso de 100 vacinas. Então, o sistema ele se adequa perfeitamente, sem desperdício, sem fraudes, com a capacidade de movimentar a máquina pública de uma única vez, o que custa, inclusive, mais barato do que é feito hoje, onde a gente tem que estender a vacinação por meses. Por isso, o processo todo ele adaptado à realidade. Eleições mais vacinação, ele tem tudo para dar certo. Ok, deputado, muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. A honra é toda minha. A gente está aqui para debater todos os assuntos de interesse do Brasil e a vacinação é o assunto do momento. Importante que todos os brasileiros se conscientizem disso e, se Deus quiser, a gente traga essa pauta para a sociedade e vença o coronavírus, que ele sim é o nosso inimigo. Obrigado. Eu conversei com o delegado Pablo, do PSL do Amazonas, sobre um plano de vacinação para a população brasileira que utilizaria a estrutura e a dinâmica operacional usada pelo Brasil durante as eleições. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, até a próxima e muita saúde.